a todos, ouvintes da Rádio Mundial, que nos acompanha aí nas redes sociais. Boa tarde, mais um sábado aqui, trazendo conhecimento sobre astrologia, sobre o universo, né? Corrigido principalmente, né, pela astrologia sideral. Bom, vamos lá. Como eu prometi para vocês na semana passada, hoje eu vou falar sobre a constelação de Virgem e o planeta Ceres, certo? Poucas pessoas sabem, né? Mas no nosso sistema solar existe sim mais um planeta, ele é um planeta pequeno, mas é considerado um planeta pela astronomia, enfim, chamado Ceres, né? Um planeta muito rico, né? Tem várias missões para ele tem aí vários diferenciais, né? E na astrologia sideral, nós consideramos a regência de Virgem por Ceres, né? Então, assim, na astrologia, muitas vezes, né, por ainda não conhecermos os novos planetas, né, até o tempo antigo só se conhecia até Saturno. Então, Urano, Netuno, Plutão, asteroides, nada disso ainda era conhecido, porque não era visível no nosso céu visível, né? E os equipamentos ainda não tinham sido construídos para essa finalidade. Então, antes disso acontecer, Sagitário, por exemplo, ele dividia a regência de Netuno com Peixes, certo? Não, perdão, ele dividia a regência de Júpiter com Peixes. Então, o planeta Vênus, ele regia Touro e Libra, certo? E Mercúrio regendo Gêmeos e Virgem. Então, na medida em que foram descobrindo os novos planetas, né? Então, foi também, com as novas regências, foi entendendo mais profundamente, foi entendendo melhor a real natureza, né, a completude da natureza de cada constelação. Então, Peixes ficou muito mais definido com a descoberta de Netuno, Aquário infinitésimas vezes mais definido. Imagine que Aquário, ele dividia a regência com Capricórnio, não tem nada mais diferente, né, do que um Aquário e um Capricórnio. Então, eles dividiam a regência de Saturno. Então, com Urano, a questão da liberdade do Aquário, né, todo o mito, ele se incorpora mais, né, parece que, quando nós descobrimos, parece que ele está pronto para a consciência humana. E Plutão, né, que dividia Marte com Áries, né? Nada mais diferente também. Então, a regência de Escorpião é Plutão. Plutão, aliás, ele é o mestre de Áries, né? A oitava superior de Áries. Então, ele é aquele... Eu falo que Áries, Marte, ele é o Luke Skywalker, né? E Plutão é o mestre Yoda, né? Aquele que fala nada de força do lado de fora. A força verdadeira é do lado de dentro, né? Então, Ceres rege a constelação de Virgem, né? Trazendo para a Virgem mais tônicas, mais compreensão, né, do que nós tínhamos anteriormente. E nós vamos falar sobre esses dois hoje, né? Então, assim, Virgem é uma constelação das 88 constelações que nós temos na nossa abóboda celeste, né? Virgem, né? Ela é a constelação, é uma das maiores, né? Da nossa faixa zodiacal, que nós temos 14, que consideramos na astrologia sideral, mas na verdade são 24 constelações iluminadas. Virgem é a maior, certo? Porque às vezes a constelação ela é grande, veja só, Ophiuchus é gigante essa constelação, mas o Sol ilumina somente os pés de Ophiuchus. A parte superior da constelação não é iluminada. Enquanto que Virgem, veja só, Virgem representa uma mulher deitada, uma mulher alada, deitada, até com os braços assim estendidos, né? Então, ilumina ela da cabeça aos pés. Então, essa quantidade de graus, né, que Virgem ocupa na nossa faixa zodiacal é 45 graus. Então, o que isso significa? Tem 45 dias do ano que nascem virginianos, porque o Sol, né, o signo solar é o do dia do aniversário. Então, tem 45 dias de Virgem, certo? Então, assim, tem muitos escorpianos que pensam que são escorpianos e são virginianos, certo? Librianos, praticamente todos os librianos são geminianos, né? Então, assim, virginiano, o virgem, ele tem essa força, né? E ele precisa ter. Aí eu vou explicar aqui para vocês como que a gente representa isso na astrologia. Então, virgem, ele é o signo mais humano de todos, ele é 100% humano.
de forma humana, né? Então, assim, Virgem, ele é, de toda a nossa abóboda do universo, é a constelação que mais tem galáxias dentro. Ou seja, se ela é a que mais tem galáxias, então ela é a que carrega mais formas de vida, de todos os níveis. Então, Virgem é essa guardiã de vida, né? Essa constelação. E as estrelas principais dela, por exemplo, são a das mãos, certo? Sempre quando a gente fala de Virgem na astrologia, a gente vai lembrar das mãos. As mãos para o trabalho, as mãos para a ajuda, as mãos para as mãos que nunca vão virar as costas para alguém que precisa de ajuda. Essa é a energia de Virgem, essa é a importância de Virgem. Virgem, assim, é a grande corretora do ser humano, certo? Então, as estrelas principais da constelação estão nas mãos de Virgem, que é chamada Espica, certo? Que é a estrela que representa um trigo, certo? O trigo que é o alimento que o ser humano, todo ser humano tem direito na Terra. E a outra joia que é a Reze, a outra estrela que é a Reze, que representa uma joia, certo? Que é a prosperidade que vem ao homem sempre quando ele se dispõe a colocar suas mãos para trabalhar na Terra. Certo? Virgem, ela é uma constelação feminina, certo? Ela é muito é uma energia muito do matriarcado, né? Vocês sabem que foram as mulheres que descobriram a agricultura, certo? Então, a observação da mulher, que as sementes caíam, já iam saindo novas plantas e que o homem para de ser nômade por causa dessa descoberta, e elas também cuidam ali a inteligência de como preparar a semente, certo? O quanto esperar, tudo isso é feminino, certo? Então, o matriarcado, ele existiu muito pelas as coisas em que a mulher se destaca mais, né? Com a maternidade, certo? Com a organização, com tudo. Mas é aquela história, né? Então, todos os elementos, eles têm que ter as suas catarses, as trocas de poder, até para finalmente tentar entrar num equilíbrio, como que a gente está tentando agora, nessa sociedade mais moderna. Então, o patriarcado, ele surge justamente naquilo em que a mulher coloca em excesso para o homem fazer, que é o trabalho braçal. Certo? Então, todo o trabalho braçal era o homem que fazia. Todo o esforço físico era o homem que fazia. Então, ele foi ficando muito mais forte do que a mulher. E a tomada do poder, né, do patriarcado, sobre o matriarcado, é pela força, né, que muita gente deve saber. Então, Virgem, ela traz uma energia meio que de uma revolta interna, que nem ela entende, né, de raiva desse movimento que aconteceu quando as mulheres perderam esse poder. Certo? Com toda a inteligência, com tudo, né, que a mulher tem de jamais. Então, Virgem, ela traz aquela energia aonde, assim, é uma capacidade de autossuficiência maior, certo? De subsistência maior. Virgem, ele é muito forte para qualquer tipo de trabalho. Claro, a gente traz ele como um arquétipo para a nossa psique, fazendo esse comparativo com o feminino, mas não tem nada a ver se é uma coisa só de mulheres ou de homens, né? Claro que em cada um ela vai se apresentar de uma maneira específica, né? Então, Virgem, ela é muito claramente mais visível, vamos dizer assim, na mulher, certo? Porque Virgem, vejam só, ela é o elemento terra, né? Ceres, né? É o elemento terra, e ela compõe a terra com quem? Com Vênus, certo? E com Saturno. Então, ela está no meio dos dois, certo? Então, Vênus, ela é o amor material, é a relação de amor com a Terra, certo? Vamos dizer que Vênus é aquela que passeia aqui na Paulista, aqui na Augusta, vê uma loja, ai, que coisa linda, eu quero comprar, ela vai lá e compra. Aí, quando ela traz para casa, o arquétipo que vai cuidar daquilo que ela trouxe, não é mais ela, certo? É Ceres que vai lavar o vestido, que vai passar, que vai organizar onde que aquele objeto vai ficar, como que tem que ser a casa. Então, assim, quem abre o mundo material é sempre Vênus, que a gente se apega às coisas, a gente adquire as coisas pelo amor, mas quem vai cuidar? Ceres, certo? Quer ver também quando que Ceres vem? Isso a gente está falando de Vênus e Ceres, a gente está falando de Touro e está falando de Virgem, né? Então, qual é o outro movimento que Ceres vem depois de Vênus, certo? Para fazer isso. Por exemplo, Vênus é aquela que sai para passear aqui na noite do sábado, né? Solteira ou solteiro, vê uma pessoa que gosta, acha bonita, quero namorar com essa pessoa, traz para casa. Quem que vai namorar essa pessoa?
certo? Quem que vai tentar conhecer melhor essa pessoa, servir o café da manhã no dia seguinte, se for o caso, né? Passar o número do telefone, quem é que vai desenvolver esse relacionamento? É Ceres, certo? Então, assim, Vênus namora, mas quem casa é Ceres, certo? Então, por exemplo, Ceres, ela também faz uma parceria com a Lua, porque Ceres também é um elemento da maternidade. Então, a Lua é aquela que tem vontade de ter um filho. Nossa, ela tem aquele instinto maternal. A Lua é aquela que vai fazer a gestação, que vai amamentar, que vai amar o filho desde o princípio e tal. Mas quem é que, depois desse primeiro movimento idílico, quem que troca a fralda, leva no veterinário, dá um grito para não pôr o dedo na tomada, certo? Vê se a roupa já está servindo, se tem ingrediente suficiente na papinha. Quem vai escolher a escola é Ceres. Certo? Aí a maternidade, ela passa a assumir isso, certo? Então, por exemplo, um outro exemplo do mundo material. Vênus, ela tem um bom gosto, é artista, é tudo. Então, ela aprende a fazer uma caixinha toda enfeitada, a coisa mais linda. Ela vai lá, ela fica horas, dias, meses enfeitando. A caixa fica tão linda, porque é Vênus, né? Que todo mundo que olha aquela caixa quer comprar. Tem que baixar um leilão sobre aquela caixinha. Então, só que Vênus é aquela coisa, já ficou cansada, é o touro, né? Ela faz uma caixa e ela não liga para nada disso, ela vai lá deitar de novo, descansar, pensar na vida, no namorado novo, né? Aí, quem é que vai ter aquela coisa, fala, olha, pera, você fez essa caixinha, a gente vendeu, esse dinheiro foi bom aqui em casa, aí já é Ceres, né? Ceres fala, olha, me fala toda a lista que você usou para fazer essa caixinha, que eu vou comprar isso, eu vou fazer umas 30. Você vai ver, eu vou vender tudo e a gente vai ficar rica. Aí quem vai fazer isso é Ceres. Ceres é essa energia da praticidade, certo? Do cuidado com as coisas materiais. Ela tem sempre uma visão objetiva, racional, direta do que precisa ser feito, certo? Então, essa é uma energia muito de Virgem, né? Então, por exemplo, Virgem enquanto mãe, né? Ela já vai ter vamos dizer assim, aí quando as pessoas falam, nossa, mas eu amava tanto a minha mãe quando eu era pequeno, aí ó, o filho fala, nossa, eu sempre fui apaixonado pela minha mãe, agora a gente briga, né? Quem briga? Quem amava? A Lua. Quem briga? Ceres, certo? Então, na mitologia, Ceres, ela é Deméter, né? Deméter, ela é a mãe, ela é a deusa da natureza, ela manda em toda a natureza terrena, da terra, né? Então, assim, ela é a primeira deusa, filha de Saturno, que ele dá o comando da terra, da natureza para ela, certo? Então, ela tem um certo poder, por isso que ela representa o matriarcado. Aí ela tem uma filha que ela ama demais, ela tem uma filha com Zeus, que é Júpiter, né? Que é a Perséfone. Então, assim, não existe nada que seja muito para a filha dela, tudo é pouco. Então, ela rodeia a filha de todos os mimos que uma mãe pode dar. Elas se dão muito bem, elas se completam, todo mundo inveja quando fala, nossa, essa mãe, essa filha, que incrível, né? Até o dia que a filha cresce, né? E a filha quer fazer suas escolhas de vida, certo? Então, ela colhe uma flor que ela sabe que não deve colher e ela é raptada pelo Hades, né? Pelo deus do submundo das almas, né? Vamos dizer que tá aquela coisa, a morte que ninguém gosta, né? Para onde as almas vão, aquele meio termo, né? Que lá se abrem as duas portas, do céu e do inferno. Então, todas as almas, se diz na mitologia, que tem que passar por lá. Imagine o deus de lá, como ele deve ser super simpático, né? Então, é assim que Ceres vê o genro, que vê a nora, né? Então, seja Perséfone uma mulher ou um homem, é assim que Ceres age. Então, assim, ela se dedica toda a vida e aí é como se o casamento, ela tivesse sido raptada pelo Hades. Então, é aquele que vai corromper, que vai colocar ali o contrário de tudo que ela ensinou, certo? Então, ele vai colocar ela em outras práticas, ele vai subverter, vai corromper, então ela fica possessa, seca a terra, né? E aí a Hades tem que fazer um acordo com ela. Então, Perséfone passa a ficar metade do tempo com a mãe, metade do tempo com ele. Então, isso é tudo muito simbólico, mas dentro da vida humana, como isso acontece? Certo? Como as pessoas têm dificuldades em unir as famílias, né, por uma questão de poder, certo? O homem, ele já tem uma necessidade instintiva, né?
daquela coisa de exercer um controle sobre a mulher. Então, ele tem medo que qualquer coisa ali que ela possa ter a mais, que ele vá perdê-la. Então, é muito comum, assim, por exemplo, eles enchem de chocolate, eles incutem a mulher para ela ter aquela mentalidade que ela é mais gordinha, mais bonita. Eles querem tirar elas de perto, né? Então, afastam dos amigos, afastam das famílias, vão subvertendo aqui. Então, se ela falar, por exemplo, eu gosto de fazer tal coisa porque faz bem. Não, isso faz mal, isso... olha, eu só não vou andar de moto com você porque minha mãe não gosta. Aí é que ele aparece com 2 motos, uma para ele e uma para ela. Anda, né? Então, assim, por quê? Porque quer corromper aqueles valores por uma maneira de controlar. Porque sabe que aqueles valores mais elevados, talvez, possa fazer com que ela vá questioná-lo de alguma maneira, porque ele se acredita menos, talvez, né? Então, isso acontece com os homens, com as mulheres, com as famílias novas. Às vezes, encontra uma harmonia depois disso, certo? Às vezes, não. Tem casos onde as mães perderam totalmente o contato com os filhos ou filhas por causa do casamento. Porque o outro, seja um homem, seja uma mulher, ele percebe aquele, vamos dizer assim, aquele envolvimento e, como o ser humano precisa, um dos grandes ensinamentos que Virgem vem trazer para a Terra é ensinar o ser humano a se unir com o outro, certo? A se relacionar, né? Então, essas relações familiares acabam sendo muito corrompidas ou rompidas por causa disso, né? Então, Ceres, ela é Perséfone, enquanto ela é também, vamos dizer assim, que a mãe e a filha podem ser 2 aspectos também da mesma pessoa. Uma pessoa excessivamente controladora, ela também é facilmente controlada, né? Controlável. E Ceres, ela tem um outro, porém, no mito de Ceres, né? Que ela é violada por Netuno. Então, Netuno é muito apaixonado por ela não gosta dele, e ele um dia pega ela ali desprevenida, né? De surpresa, e viola ela. E ela tem uma filha dessa violação, que ela pega aversão à filha, certo? Por quê? Porque ela foi violada. Então, ela manda a filha para um lugar distante para ser criada. Ela nem dá nome para a filha se chama Despina, mas é um nome que ela ganha do outro lado, não é ela que dá esse nome para a filha, né? Então, mostra também a dificuldade de relacionamento que certas pessoas têm, ou homens ou mulheres, quando os filhos não vêm daquela relação que ele estava apaixonado, ele se sentia culpado, ou ela se sentiu iludida, porque Netuno, a violação não é só a violação do corpo, a violação também pode ser uma violação dos sentimentos, certo? Netuno, ele é muito o elemento da ilusão, certo? Dela se sentir enganada, se sentir iludida. Claro que isso não é um caso geral, mas acontece muito. E assim, os mitos, qual que é o objetivo deles? O objetivo deles assim, servir de exemplo arquetípico, simbólico, para ajudar o ser humano a compreender a sua construção enquanto ser humano, certo? Então, o mito ele é atemporal. Em todos os tempos da humanidade, nós vamos encontrar esses arquétipos, né, dentro da sociedade, das famílias, que é Ceres, que é Vênus, certo? Nós já trabalhamos aqui com Órion e Palas Atena, nós já trabalhamos aqui com Quiron, com a cura, enfim, com vários, né? Então, assim, Ceres, ela fala na psique feminina, né, da mãe, da esposa, né, da mulher quando ela se sente aviltada, quando ela se sente iludida, quando ela se sente violada. Então, assim, Deméter, Ceres, é o próprio princípio da natureza. Então, vocês imaginam como a Terra se sente, como a natureza da Terra, com essas queimadas, com a falta de respeito, né, com essa coisa de... A gente fala de emissão de carbono, a gente fala de camada de ozônio. A gente está num mundo adoecido por conta dos excessos do desejo do ser humano. Então, assim, ele não consegue controlar o seu apetite em nenhum aspecto. Então, aí entra a Virgem na história. Porque Virgem é essa correção, certo? Ela, na vida humana, ela é aquela que vem na forma humana, manda pessoas para a Terra, pessoas puras, ou seja, não corrompidas por desejos, são pessoas que não vão fazer coisas erradas, né? Então, eles são aqueles que vão aplicar as leis
cósmicas, certo? Então, assim, a aplicação da lei é aquele que ele não vai dormir com a consciência pesada. Ele precisa de uma consciência leve, ele precisa saber que ele é um ser humano que no seu dia ele faz as coisas corretamente, certo? Ele não tenta enganar ninguém. Então, assim, na astrologia virgem, né? Na astrologia sideral, ela sai da sexta casa, que é o trabalho, que é o dia a dia, para a sétima casa, que é o relacionamento, que é o casamento, certo? Então, isso é uma evolução não só para o ser humano, mas é uma evolução até da própria natureza de virgem, certo? Porque virgem no trabalho é excelente. Nossa, virgem é aquela que o trabalho não vai faltar nada. Ela fez tudo, certo? Ela adiantou ainda o trabalho dela, fez o do colega do lado, certo? Ela é um azogue no trabalho. Ela tá lá para cá e para lá, não reclama de nada, não pede aumento. Virgem, assim, ela trabalha por um gosto, assim, incrível, né? Agora, virgem na sexta casa, com todas essas características, o que acontece? Desde que a sexta casa é a casa do subalterno, certo? É a casa daquele que ele não é o dono da empresa, ele é um empregado. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser abusado. Porque o que o capitalismo faz com pessoas assim? Vocês acham que eles fazem, nossa, vamos dar um aumento para a Laurinha, ela está trabalhando demais, né? Não, eles fazem assim. Escuta, tá indo, manda para a Laurinha já faz tudo mesmo, a Laurinha vai pedir aumento. O que você ficou louca, Laurinha? A gente está numa crise aqui, pandemia, certo? Vai lá, trabalha. Ah, mas escuta, eu vou ter que trabalhar 12 dias seguidos, não reclama. Olha só, Laurinha, eu vou te contar um segredo. Você tá velha, certo? Esse é um argumento usado descaradamente no mundo que a gente vive, né? Você tá velha, para você, empregos assim bons não cai do céu, não. Se você levanta a mão para o céu que você está aqui, porque, olha, você não vai encontrar outro lugar como esse. Então, entendem por que Virgem sai dessa casa? Quando eu for falar sobre o Sol, vocês vão entender por que Leão tem que estar na casa do trabalho, certo? Então, Virgem vai para onde? Para a casa do casamento. Porque é isso que Virgem precisa aprender. E é uma coisa que pode contribuir muito, e os relacionamentos estão todos já se formando dessa maneira. Porque antes, com Libra, como que era? Certo? Libra é o contrato legal assinado para garantir os bens. É o outro só para apresentar para a família, olha, é advogado, é médico, é não sei o quê. É o status, né? Então, assim, Virgem não. Por que as pessoas casam em Virgem? Para uma cuidar da outra. Certo? Porque um grande aprendizado de Virgem, sabe qual é? Porque ajudar a Virgem já sabe. Virgem, ele precisa aprender que ele também precisa de ajuda. Ele também precisa ser cuidado. Ele tem que deixar de ser orgulhoso e achar que ele só pode ele fazer tudo sozinho e ver que não, certo? Que a vida é muito mais gostosa quando você não só ajuda, como é ajudado quando existe a troca, certo? Então, para falar um pouco, né, sobre essa constelação de terra que rege as mãos, por isso tem as mãos sensíveis, né? Nos chakras, Virgem com peixes regem o plexo solar. Então, o estômago para Virgem é muito sensível, né? Então, Virgem, ele rege o sistema nervoso que liga toda a digestão do corpo. Então, se ele fica nervoso, ele não pode comer, porque pode vomitar, pode passar mal. Tanto Câncer quanto Virgem são sensíveis nessa área, né? Enfim. Olha, que pena que passou rápido, mas eu vou colocar lá no meu canal. Vocês podem ver mais sobre essa constelação. Quando a gente tiver nos outros vídeos que tem, eu tenho textos na minha página também do site, né? E como despedida, para lembrar que quando você me escreve um e-mail para o carlarig@gmail.com, eu mando para você uma mandala astrológica com os símbolos astrológicos do seu mapa, certo? Que é uma mandala de cura que eu chamo, para que você se conecte mais com o universo. E atenção, gente, que agora eu já abri as inscrições aí para a cosmoterapia que começa agora em janeiro, né? E você pode já também acessar o curso de astrologia que eu estou terminando, né? Ali no YouTube. E até o próximo sábado, acompanhe também nas terças-feiras às 5h30. Abraços estelares e até a próxima.